Foseco, como foi dito. Ayer eu estava falando a respeito dos avanços que se tinha na parte de alimentação como medida de economia e de qualidade também em nossos fundidos. Hoje eu vou falar um pouco dos cuidados que se tem com a carga metálica quando nós transportamos essa carga metálica da cuchara até o molde para fazer nossas peças, né? Porque todo aquele empenho que nós temos de proteger a carga metálica, tomar o cuidado com a desoxidação e depois de jogar isso de qualquer forma dentro de um molde, pode colocar tudo a perder, todo esse cuidado, todo esse custo que foi feito anteriormente, né? Falar um pouco então dos tipos de filtro que se tem hoje, por que usamos filtros, origem das inclusões, da onde elas acabam vindo, a evolução dos filtros ao longo do tempo, os fluxos e turbulências do sistema de canais que nós utilizamos todos os dias nas fundições, e a olho nu fica isso difícil de a gente perceber. A gente na verdade só vai tomar ciência do problema que isso causa quando a peça já está pronta e ela apresenta algum tipo de inclusão ou imperfeição. Qual o funcionamento dos filtros de espuma cerâmica, que é o filtro que a empresa que eu trabalho comercializa, produz. A evolução das marcações na aplicação desses filtros, não basta só ter um filtro, nós temos que tomar alguns cuidados na aplicação para que ele não se rompa, para que a gente possa obter o máximo de desempenho desses filtros. Algumas considerações sobre a aplicação de filtros e os benefícios que tudo isso vai trazer para nós. É claro que o filtro é uma ferramenta que melhora a qualidade do fundido, mas como o colega do Senai falou anteriormente, não é para qualquer tipo de peça. Tem peças maquinadas, por exemplo, que necessitam uma melhora da sua qualidade. Tem peças que você talvez não consiga justificar o uso de filtros. Então é uma questão de olhar. Por mais que nós outros gostaríamos que usasse filtros em todas as peças, a gente sabe que é tudo uma questão de custo, né? Para ter uma ideia, a Europa hoje, para cada 100 toneladas de peça pronta, de peça fundida, 50% dessas peças são filtradas. Nós aqui hoje estamos por volta aí de 20% ainda disso, quer dizer, ainda se tem um campo muito grande, né? Um projeto de ferro fundido, por exemplo, hoje ele já nasce com o filtro incorporado nele, já é um conceito das fundições. Enquanto para peças de acero, isso não é bem assim. A gente precisa primeiro, geralmente as fundições, ou os projetistas, tentam extrair a peça sem o uso de filtros, e conforme essa peça tem o seu grau de qualidade não atingido, aí a gente passa a usar o filtro. Espero que no futuro a gente já possa incorporar o filtro no momento de um projeto de uma peça. Bom, por que então usamos filtros, né? Para que a gente não tenha esse tipo de resultado final. Ou seja, impurezas que o metal tratado traz para dentro da peça, inclusões, e que depois vai se refletir numa falha dos componentes em campo, num tempo abaixo daquele esperado, né? Aqui um caso típico de inclusão. Essa peça aqui não é desse caminhão, é somente uma ilustração. Aqui há um problema interno na peça que a olho nu a gente acaba não enxergando. Aqui já é um defeito superficial também de inclusões nessa peça aqui. Então alguns pontos para que a gente que justifica o uso de filtro, né? Nós tentamos aí reduzir então as inclusões, o tempo de recuperação com soldadura que essas peças acabam sofrendo, tratamentos térmicos excessivos, que se eu tenho que fazer um reparo na peça, muitas vezes eu tenho que repetir o ciclo térmico dela para poder voltar às propriedades que eu quero. Muitas vezes eu tenho que repetir as inspeções nessas peças, porque se eu recupero eu tenho que inspecionar novamente, e isso tem um custo, né? E umas vantagens seria melhorar a questão da usinabilidade da peça, do maquinado, a qualidade e as propriedades mecânicas dessa peça.
Bom, da onde vêm as inclusões, né? Elas têm algumas origens bem clássicas. Refratário. A maior parte dela, ou as partículas maiores, são provenientes do refratário dos fornos, no momento de preparação da carga metálica, né? A escória, oriunda aí dos elementos que nós utilizamos aí para aglomerar. O molde, como eu disse, não adianta nós termos um bom preparo da carga metálica se na hora que nós colocamos isso dentro de um molde, esse fluxo é turbulento e acaba causando reoxidação do metal na cavidade do molde. Produtos de desoxidação, quando se usa uma excessiva quantidade de desoxidante para que eu trate o metal, isso também pode vir a parar dentro da peça. E reoxidação do metal, porque com o filtro a gente busca também fazer com que esse meio seja bem calmo, bem tranquilo e para que o metal não se reoxide. Então basicamente a origem das inclusões estão nos fornos, dentro do próprio molde, no momento de vazamento, o fluxo de cuchara imperfeito. Então eu tenho nesse ponto aqui aspiração de ar e turbulência e produtos de desoxidação. Bom, para que usamos filtros então? Para reter as escórias e inclusões, para evitar a oxidação durante a colada e eliminar turbulência do metal. Essas são basicamente os 3 pontos básicos quando eu penso em utilizar um filtro. Aqui alguns tipos de filtros que nós temos no mercado, né? Filtros tela, que hoje já não se usa tanto. Filtros reguladores, nós tratamos com reguladores de vazão, filtros cerâmicos, somente para você controlar o fluxo, mas eles têm aberturas geralmente grandes, bem maiores do que uma inclusão, então dificilmente a gente pararia. Filtros tipo estrudados, prensados e os filtros de espuma cerâmica, que é uma espuma embebida de uma massa refratária. E, portanto, aí o filtro considerado espuma cerâmica. Bom, quando começou então a criação dos filtros, né? A gente tem um marco aqui que deve ter ocorrido alguma coisa antes do ano de 1980, onde se buscava melhorar a qualidade do fundido através de, que nós chamamos aqui de uma esponja metálica, filtros estrudados. Esse aqui foram os primeiros filtros que as fundições começaram a utilizar com o objetivo de melhorar a qualidade mecânica das suas peças e eliminar algumas inclusões. No ano de 1982 surgiu então os filtros de espuma cerâmica de carbeto de silício. Esses filtros aí voltados para aplicação de ferro fundido e metais não ferrosos, alumínio, bronze. Com esses filtros aqui, nós já começamos a ter uma melhora no acabamento, redução de custos e uma filtragem multidirecional que em alguns slides após aqui eu vou explicar exatamente o que significa isso. Passando mais adiante, as fundições de acero também necessitavam ter um filtro que pudesse ajudá-las no controle da qualidade dos seus fundidos. Então nasceu os filtros à base de zircônia, que atendia todos os tipos de acero, desde um aço inoxidável até um aço baixa liga. Mais adiante surgiu então, por uma necessidade da indústria, um filtro que fosse mais usual para ligas de aço carbono, aço manganês, por uma questão simples. Os filtros de zircônia, eles têm uma baixa condutividade térmica, ou seja, ele demora muito tempo para equalizar a temperatura em relação ao banho. Então, ele acaba tendo alguns problemas com temperaturas de colada abaixo de 1540. Então, muitas vezes, para a fundição de um aço carbono, eu precisaria elevar essa temperatura na hora de 1580. E isso não era muito bem visto para a questão da própria peça. Então surgiu os filtros de carbono e alumina. Esse é um filtro considerado invisível termicamente, ou seja, ele tem uma ótima condutividade térmica.
Então aquela variável de temperatura já não precisava mais ser considerada. Eu não preciso mais mexer, aumentar a minha temperatura de colada. E a capacidade dele também, em relação aos filtros de zircônia, é 1/3 maior. Então eu consegui reduzir por 1/3 o custo de filtragem de uma peça. Hoje nós praticamente utilizamos os filtros de zircônia somente para ligas de aço inoxidável ou baixo carbono. E o restante de todas as ligas de acero, nós utilizamos o filtro Pro. Em 2015 surgiu então a segunda geração de filtros de zircônia. Ele traz os lados cerrados, ele traz uma melhora da estrutura dos poros, mais homogêneo, e dos filamentos, e a matéria-prima também sofreu melhoras. Então eu consegui reduzir a espessura do filete do filtro, sem mexer na estrutura, na resistência mecânica que esse filtro tinha. Então ele ficou mais leve. Eu consegui melhorar também a quantidade térmica desse filtro, ou seja, aquele problema de troca de calor que eu tinha com esse filtro aqui, já praticamente foi eliminada com esse outro aqui. Quem usa muito esse tipo de filtro são microfusões. Tem válvulas, peças ticas, peças de 2, 3 quilos, peças que vazam também, que precisam um grau de pureza bem maior do que geralmente as peças que nós estamos acostumados aí. Só fazendo uma explanação, tudo que eu falar durante a apresentação serve para filtros destinados a hierro e também para aceros. Okay. Aqui é um filtro destinado para hierro, ferro, que é o Superflow. Ele traz uma melhora na taxa de vazão dele. É uma melhora desse produto aqui. E mais recente, o filtro para ferro também teve a tecnologia do filtro Ultra incorporado a ele. Então ele também traz aí os seus 4 lados fechados, que evita aí o bypass de metal e uma melhor precisão dimensional na aplicação. Então essa aqui é a evolução dos filtros ao longo do tempo. E agora já está se estudando a terceira geração do filtro Pro, sempre buscando melhorar a capacidade de filtragem e a vazão desse produto, sem fazer com que ele perca a resistência durante a aplicação para que não se rompa. Bom, falando então um pouco do tipo dos filtros que existem, né, ou que já foram utilizados até o momento. Os filtros Tela, um grande problema desses filtros é a filtragem unidirecional, ou seja, o metal passa numa única direção no filtro. Nós temos na saída desse filtro uma grande turbulência, que tem vários jatos de metal, várias frentes aqui causando reoxidação do metal, bolhas de ar serem incorporadas para dentro do meu processo, e com isso eu tenho, essas bolhas vão acabar reoxidando com o metal e praticamente eles não retêm nenhum tipo de escória. Então foi um primeiro teste que se teve e que acabou não indo para frente por conta desses problemas aqui. Como vimos ontem, a finalidade das telas teve um outro propósito. Elas nos ajudou na quebra de maçalotes, quando nós incorporamos elas nos manguitos. Então, acabamos utilizando esse produto para melhorar o rompimento dos maçalotes. Filtros estrudados, eles também têm a questão de fazer a filtragem unidirecional. Ele já consegue fazer a retenção de algumas escórias, quando estas são maiores que os poros do filtro. Porém, inclusões menores acabam passando por ele e sendo incorporada à peça. Também tem um problema de formação de ar, de bolhas de ar, que vai ocasionar a reoxidação do metal. E algumas zonas mortas que não tem filtragem devido ao processo de fabricação do filtro. Então eu acabo reduzindo a capacidade de filtragem do filtro por conta de regiões onde o metal não passa.
Chegamos então aos filtros de espuma cerâmica. Esse trouxe algumas vantagens interessantes sobre os demais, por conta primeiramente de uma filtragem multidirecional. O metal, nesse caso, ele acaba fazendo vários caminhos dentro do filtro. E nessa mudança de direção que ele toma dentro do filtro, as impurezas vão sendo atraídas e incorporadas ao filtro. O metal que passa por ele por conta desse multidirecionamento da filtragem faz com que o fluxo fique compacto e eu não tenha aspiração de ar. E um grande número de inclusões e escórias eu consigo reter nesse filtro. As únicas escórias que nós ainda temos uma dificuldade de reter é quando essa escória está muito fluida. Se eu vaso esse metal muito alto, aí fica até difícil porque ele acaba passando. Mas praticamente aqui a gente solucionou uma série de problemas de inclusões de partículas devido ao perfil desse filtro aqui. Bom, aqui nós temos só uma ilustração do tipo de filtragem e o comportamento do fluido quando passa pelo filtro, né? O filtro prensado a gente vê aqui que é um jato que ele acaba tendo uma aspiração de ar, tanto ele quanto o extrudado, e os filtros de espuma cerâmica, eles já têm um fluxo bem compactado e nós não enxergamos aqui a absorção de partículas de ar que vai ocasionar reoxidação do metal dentro do molde. Por conta das várias direções que o líquido acaba tomando dentro do filtro. Bom, geração de turbulência. Aqui tem alguns esquemas de situações de colada ou de canais que nós utilizamos habitualmente. Colada direta, lateral, o ataque lateral, o ataque pelo fundo. Nesse primeiro caso, se nós fazemos um vazamento direto, devido à turbulência do metal, ele acaba batendo no fundo do molde e aprisionando ar que vai reoxidar o metal. Então você tem uma forte turbulência nesse caso. A mesma coisa ocorre para um ataque lateral. Ele também causa grande turbulência na filtragem e aprisionamento de ar e algumas zonas aqui mortas aqui que vai ocasionar a reoxidação. Neste caso aqui, ele tem nos dois casos em si, ele tem um grande splash quando o metal entra dentro do molde. Aqui tem um ponto de baixa pressão, de aspiração de ar também, que vai reoxidar o metal. No quarto exemplo, nós temos aqui uma grande geração de área superficial do metal. O problema do metal é que nós temos que fazer com que o molde se encha e não se crie grande área superficial para que isso não reoxide dentro do molde. Então, quanto mais calmo entrar com esse metal no molde, melhor para nós. Nesse caso aqui, nós vemos um grande número de splashes aqui, de pontas de metal que vai se reoxidar. Aqui um outro exemplo então, agora para ilustrar tudo aquilo que nós falamos. Então a gente vê aqui ar sendo aprisionado nessas regiões devido à alta turbulência. Aqui são experiências com água, com molde em acrílico, somente para ilustrar tudo aquilo que nós havíamos falado. Então nós temos um alto turbulhamento aqui e reoxidação metálica. Bom, aqui tem um quadro comparativo entre uma colada direta, o uso de filtro, um quadro que eu comparo o uso do filtro cerâmico com o molde que eu não tenho filtro. Nós percebemos aqui que tem algumas bolhas no final do enchimento, né? Vamos novamente aqui. O fluxo, quando eu uso o filtro, bem compacto. Aqui já um fluxo bem turbulento, uma frente muito turbulenta causando reoxidação. E algumas bolhas de ar que são formadas no processo. Ou seja, toda vez que essa bolha dentro do molde, ela percorre o meu metal, ela está reoxidando ali, gerando impurezas internamente. Aqui um outro caso agora de um ataque por baixo, sem o uso de filtros, onde eu tenho um splash muito grande, aspiração de ar e geração de inclusões devido a essa turbulência do metal.
Então tenho altas velocidades aqui e reoxidação do metal por conta dessa alta velocidade. Aqui o caso então, quando a aplicação do filtro, a gente já vê nitidamente aqui que o metal acaba enchendo o molde de uma forma bem tranquila, bem suave, e não há aqui o envolvimento de bolhas de ar pelo metal. Então um enchimento bem mais tranquilo. É claro que isso considerando o sistema de canal 1:2:2. E não basta somente a gente colocar um filtro no sistema se a gente não tomar aqueles cuidados que nós sabemos com a relação de canal, de ataque, de distribuição e outros pontos. Bom, aqui então nós temos, nos dois casos do vazamento por baixo, uma região onde o metal envolve o ar, ocasionando reoxidação. Aqui a gente tem uma frente de enchimento bem suave por conta do uso do filtro de espuma cerâmica. Bom, falando então um pouco de como trabalha o filtro de espuma cerâmica. Eles têm basicamente 3 mecanismos de retenção. Partículas grandes param na superfície do filtro. Essas partículas, elas evitam que outras partículas menores acabem entrando dentro do filtro, ou seja, ela faz um bloqueio de partículas que vêm após ela. E porventura, se alguma partícula menor passar por aqui, ela é aprisionada dentro da cavidade do filtro, devido àquela mudança de trajetória que o metal percorre dentro do filtro. Então, basicamente, esses são os 3 mecanismos de retenção de partículas ou de escórias dentro de um filtro de espuma cerâmica. Então, o metal ele tem que percorrer um caminho tortuoso dentro do filtro. Com isso, a velocidade é reduzida, a energia envolvida nesse enchimento é reduzida com isso, e eu tenho uma menor turbulência do meu enchimento do molde. Então, tudo isso vai ajudar na retenção ou na não geração de inclusões. Aqui é um filtro, um corte que se fez de uma peça filtrada longitudinal. Essa aqui é a estrutura do filtro. A ideia aqui foi analisar que tipo de material, nesse caso, o filtro retinha e como que ele retinha, né? Então nós vemos aqui que nessa superfície foi detectada areia e escória, que na parte de entrada nós tínhamos então as inclusões, os grumos formados aqui, e algumas inclusões retidas dentro do filtro, por atração química também, é um outro mecanismo interno do filtro, e na saída, um metal limpo. Então essa aqui é uma forma que a gente consegue avaliar que tipo de inclusões eu estou levando para dentro da minha peça, e se o filtro realmente está sendo efetivo nesse processo. É cortando a marcação do filtro e fazendo um ensaio laboratorial por um MEV, por exemplo, para identificar que tipo de inclusões eu tenho aqui. Bom, eu falei que os filtros, eles sofreram ao longo do tempo evolução, e as marcações também acabaram acompanhando, né? Lá em 82 nós tínhamos praticamente esse tipo de posicionamento de filtros, que era feito na linha de divisão do modelo, que era uma marcação de madeira, que eu fazia no molde um alojamento para o filtro e simplesmente colocava ele lá, que continua sendo usado. Em 85, para melhorar o rendimento metálico de algumas peças, se incorporou dentro das mangas o filtro, e a esse nome nós demos de calpur. Então, nesse caso aqui, eu faço uma colada direta. Mais para frente, em 2003, com o crescimento do tamanho das peças e a necessidade também de melhorar o rendimento metálico dessas peças, foram construídas algumas marcações cerâmicas para que eu pudesse fazer sistema de canais da forma que eu desejasse. Porém, para peças grandes, fazer um sistema de canais com vários filtros era muito trabalhoso para as fundições. Então se desenvolveu um sistema chamado Holotex. É uma carcaça que tem 7 filtros e que tem um poder de filtrar
peças de 6 e 10 toneladas com uma única unidade dessa. Aqui é o último desenvolvimento de filtragem que foi exposto na GIFA, o sistema Holotech Shroud. Eu peguei já os benefícios desse sistema, coloquei um sistema de canal cerâmico e ligo esse canal cerâmico direto na bolsa da panela. Ou seja, o metal que sai da cuchara até o seu molde, ele não tem contato com o ar, ele não tem aspiração de ar. Bom, falando um pouco de considerações aqui para caminharmos então para o final da apresentação. Quando eu penso no uso de filtro, algumas considerações eu tenho que fazer. O que eu quero melhorar? Eu quero reduzir o rechaço? Eu quero ter um rendimento metálico? E limitações também da operação. Tem que ver se o processo da fundição permite que tipo de aplicação de filtros, né? Tipo de molde, configuração do modelo. E se eu desejo, isso aqui define então os filtros. Essa parte de baixo aqui define quantos filtros serão necessários e quais tipos de filtro. Então, peso de metal filtrado, o tempo que eu desejo de colada, o tipo de reação que eu tenho e a minha prática de desoxidação. Tudo isso aqui então impacta no número de filtros e aqui define de que forma eu vou aplicar esses filtros. Aqui é uma tábua bem simples, vou passar por ela bem rapidamente. Como eu disse, nós temos filtros Sterex Pro, que é a base de carbono e alumina, e Sterex ER. Então, cada um deles tem um tipo de aplicação indicada, tá? E as suas respectivas capacidades. Quais tipos de peças hoje nós filtramos? Próteses, peças chicas, peças de 1 kg, até peças da ordem de 15, 20 toneladas. Então nós temos condições hoje de aplicar filtragem em qualquer tipo de peça e tamanho. Bom, benefícios da filtragem. Eu quero melhorar o perfil de solidificação quando eu aplico uma colada direta. Eu quero simplificar o meu sistema de moldeio. E eu quero melhorar as propriedades mecânicas da minha peça, né? Eu quero também melhorar o acabamento da minha peça, reduzir a erosão do molde, deixando esse regimento menos turbulento. Eu quero ter peças limpas, menos rechaço. Melhorar também a propriedade mecânica desse fundido com a filtragem. É um ponto que ainda a gente não explora muito. E reduzir o tempo de fabricação. Bom, aqui 3 exemplos clássicos aqui de filtragem, que eu trouxe só para exemplificar tudo isso. Aplicação de filtros, sistema mais tradicional, na divisão do molde. Isso aqui é um cono, peças como eu falei de 5 toneladas hoje, são as características aí. Filtros então em linha. Colada direta, mais um outro caso aqui, onde a economia está na retirada do sistema de canais e simplificação do sistema de alimentação com o uso de filtro. E aqui uma peça mais emblemática, uma peça de 17 toneladas, onde usei o sistema Holotex, que é aquele sistema de alta capacidade de filtragem. Bom, aqui o último, o sistema Holotech Shroud. Isso aqui seria a bolsa, é isso, né? Uma bolsa, onde eu tenho o sistema de canal feito um travamento na bolsa e eu evito que nessa região ocorra aspiração de ar no momento da abertura da cuchara. Então eu acabo fazendo uma vedação entre a cuchara e o meu molde. É que aqui dava uma outra apresentação também para discutir um pouco mais. É o que há de mais, esse caso aqui é o que há de mais recente na questão de filtragem. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação. Agradeço a todos vocês, agradeço a MedMet por proporcionar essa vinda nossa aqui e espero que numa próxima ocasião a gente possa avançar um pouco mais nesses temas discutidos nos últimos dias. Graças.